Isso aí, galerinha. Ótima questãozinha aqui da página 10, Física 4D 1112, Federal do Paraná. O índice de refração dos meios transparentes depende do comprimento de onda da luz. Esta dependência é chamada de dispersão e é responsável pela decomposição da luz branca por um prisma e pela formação do arco-íris. Geralmente, os índices de refração diminuem com o aumento do comprimento de onda. Aumentando o comprimento de onda, ou seja, por exemplo, quanto mais próximo do infravermelho, comprimento de onda maior da cor vermelha, menor é o índice de refração. Menor o índice de refração, maior a velocidade, certo? Considere um feixe de luz branca incidindo sobre um ponto P de um prisma triangular de vidro imerso no ar, onde N é a reta normal no ponto de incidência, como ilustra a figura abaixo. Reta normal, vem um raio de luz branca, atinge o prisma no ponto P, e aí se separou em dois raiozinhos, ó. Um raio refratou mais que o outro. Com base nisso, avalie as seguintes afirmativas. 01. O ângulo de refração da componente violeta dentro do prisma é maior do que o ângulo de refração da componente vermelha. Violeta, ultravioleta, está aumentando a frequência, diminuindo o comprimento de onda. Vermelho, infravermelho, está diminuindo a frequência e aumentando o comprimento de onda. Pelo enunciado, então, nós sabemos que a luz violeta vai ter um índice de refração maior. E se ela tem um índice de refração maior, ela sofre uma redução maior de velocidade. E, portanto, ela se aproxima mais. Esse aqui é o raio de luz violeta. E esse aqui é o raio de luz vermelha. Esse é o índice de refração da luz violeta. E aquele ali, ângulo. E esse aqui é o ângulo de refração da luz vermelha. O que ele falou? O ângulo de refração da componente violeta dentro do prisma é maior que o ângulo de refração da componente vermelha. Discordo. O ângulo de refração da componente vermelha, o ângulo amarelo, é maior. 02. Na figura, a cor vermelha fica na parte superior do feixe transmitido e a violeta na parte inferior. Sim. O feixe sofre uma decomposição ao penetrar no prisma e outra ao sair dele, o que resulta em uma maior separação das cores. As cores se separaram uma vez e se separaram mais ainda depois. Faz sentido. A radiação vermelha sofre o maior desvio ao atravessar o prisma. Olha, se nós formos comparar o raio original, o raio da luz vermelha e o raio da luz violeta, nós vamos perceber que o desvio sofrido pela luz vermelha é um pouco menor do que o desvio sofrido pela luz violeta. A luz violeta inclinou mais para baixo do que a luz vermelha. A luz original ia para cima, né? A vermelha desceu um pouquinho, mas a violeta angularmente se inclinou mais para baixo, então ela desviou mais. A radiação vermelha sofre maior desvio. Discordo. 16. A sequência correta das radiações monocromáticas que emergem do prisma em ordem crescente de frequência é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É, né? As 7 cores que o Newton denominou. E aí hoje, por respeito a ele, a gente continua dizendo que são elas, né? Na verdade, na prática, existem infinitas cores, né? Infinitas frequências e infinitas cores. 32. A radiação verde possui fótons mais energéticos que os raios infravermelho. Quanto maior a frequência da onda eletromagnética, maior a energia dos seus fótons. Nós não vimos isso ainda. Nós vamos... Não sei se vimos que a energia de um fóton é H vezes F. Constante de Planck vezes frequência. É física moderna, é mais pro final do curso. Mas pode-se pensar no teu dia a dia, né? Nós sabemos que os raios X e os raios gama são muito mais perigosos do que as ondas de rádio. As pessoas moram do lado das ondas de rádio, das antenas de rádio. Mas as pessoas não moram próximo das máquinas de raio-x ou das máquinas de raios gama, certo? Nas clínicas de radioterapia. Porque essas são perigosas, porque são mais energéticas. Assim, quanto maior a frequência, maior a energia. Ele disse que o verde tem fótons mais energéticos do que o infravermelho. Sim, o verde tem uma frequência um pouquinho maior, então é mais energético os fótons. 64. Uma radiação colorida, monocromática, ao atravessar um prisma, dará origem a 7 radiações policromáticas, formando o arco-íris. Uma radiação policromática, o branco é policromático, porque tem várias cores dentro dele.
vai se decompor em várias radiações monocromáticas. Ele trocou o que era polo e o que era mono. Sacaninha. Claro que também ia estourar o nosso somatório, né? Se tivesse correta, né? Então por eliminação tinha que estar falsa. 20, 52, 54. Dá uma olhada no gabarito para que a gente possa analisar alguma bobeira. Deu 50. Ele alega então. Deu 50, é isso? A 4 para ele é falso, né? Deixa eu analisar porque eu posso errar. O feixe sofre uma decomposição ao penetrar no prisma e outra ao sair dele, o que resulta em uma maior separação das cores. Vamos analisar matematicamente para não ter dúvida. Eu fiz intuitivamente, posso ter errado, por que não? Quando a luz entrou, eu poderia escrever que o N do ar vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N da luz no prisma vezes o seno do ângulo de refração, certo? Como vai ser luz vermelha e luz violeta, eu quero fazer separado para luz vermelha e para luz violeta. Eu já quero isolar o seno de R. Para isolar o seno de R, eu pegaria o N do prisma que está multiplicando e passa, ficaria N do ar vezes seno do ângulo de incidência sobre o N da luz vermelha. Concorda comigo? Para o outro cálculo, o seno do R é igual ao N do ar vezes o seno de I sobre o N da luz violeta. Pelo enunciado, ele falou que radiações com maior comprimento de onda, maior lambda, tem menor N, certo? Beleza? Por isso eu posso afirmar que o N da luz vermelha é menor do que o N da luz violeta. Concorda comigo? O numerador dessas contas é igual, né? Se esse cara aqui é menor do que esse, gera um resultado. Se esse cara, o denominador, é menor do que aquele, gera um resultado maior. Então o R para a luz vermelha é maior do que o R para a luz violeta. Tudo bem? Estava honesto? Até aqui está honesto, né? Então a nossa primeira análise que as cores se afastaram na primeira refração é verdadeiro. Só que agora nós temos que fazer um cálculo daqui para cá. Concorda comigo? Show! Se eu fosse fazer um cálculo do prisma para o ar, o cálculo seria assim, vê se tu concorda. O N do prisma vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao N do ar vezes o seno do ângulo de refração. Concorda comigo? Eu quero saber o que aconteceu com o ângulo de refração, né? Mais uma vez está multiplicando, passa dividindo. Então o seno do ângulo de refração ficaria N da luz no prisma vezes o seno do ângulo de incidência dividido pelo índice de refração do ar. Se eu fosse fazer esse cálculo para a luz violeta e para a luz vermelha, a única diferença é que aqui viria o N da luz vermelha e o N da luz violeta. O N da luz vermelha é maior ou menor? Menor, né? Então vai gerar um ângulo de refração menor. O N da luz violeta é um número maior, então gera o ângulo de refração maior. Então peraí, reta normal, beleza? Esse ângulo da luz vermelha vai ser menor do que o ângulo da luz violeta. Ou seja, na primeira situação a luz violeta se aproximou mais da normal. E na segunda situação ela se afastou mais da normal. Se ela primeiro se aproxima mais da normal, aumenta o desvio entre elas. E depois ela se afasta mais da normal, aumenta o desvio ainda mais. Então se aqui eu ia formar um arco-írisinho com uma certa abertura, na segunda refração eu ia aumentar ainda mais a distância angular entre as cores. Ficaria ainda mais nítido o meu arco-íris. Cara, então para que eu tenha errado, só essa interpretação dele é que tenha aumentado o número de cores. A física eu não tenho dúvida.
Agora eu vou te confessar, no português estou me borrando todo. Deixa eu ler de novo. 04. O feixe sofre uma decomposição ao penetrar no prisma. Luz branca se transforma nas cores do arco-íris. E outra ao sair dele. Não. A luz vermelha não vai se decompor em mais cores. Entende o que eu digo? Então tá, eu errei na interpretação de texto. A física estava honesta. O que resulta em uma maior separação das cores. Quando eu li separação das cores, eu quis entender uma separação angular, dizendo que o raio vermelho vai ficar mais distante do raio violeta, o que é verdade. Só que não vai ter mais cores, não vão brotar além das 7 cores do arco-íris. Entende o que eu digo? Então eu confesso, eu errei. Se vocês não olham o gabarito, ia ficar feio pra minha cara. Falso. A interpretação de texto, mais uma vez, me deixou na mão. Acontece. Me perdoem, meus queridos. Cinquentinha. Tu vê que legal, cara, poder provar matematicamente o que está acontecendo na entrada e na saída, né? Mesmo sem os valores. Chatinho isso aí. Exige um bom conhecimento físico para poder fazer essa outra análise. Show! Tinham pedido também a 11:14 e a 11:15, é isso? A 11:14 a gente não fez esses dias? Fez, né? Não custa fazer de novo, não me incomodo, só para saber se é déjà vu ou se é verdade. Claro, meu querido.